Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas, para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e no programa de hoje a nossa conversa é com o deputado federal, capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, a quem eu dou as boas-vindas. Boa noite, deputado. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite e estar hoje aqui na Band. Boa noite, Neto. Boa noite você que está em casa, nosso público, principalmente do estado do Amazonas. É um prazer estar aqui na Band e prestar contas do nosso trabalho. Deputado, para começar, como é que está sendo o trabalho de deputado em Brasília? Já tem um tempo aí e a gente conversava antes aqui que é muita viagem, né? Muito Sim. ir e vir. Olha, a vida de deputado federal tem você tem que gostar de viajar, porque eu viajo segunda, amanhã estou indo para Brasília e quinta-feira eu tenho que estar de volta. Então, esse tempo em Brasília, você tem que estar trabalhando nas comissões, no plenário, fazer as articulações para defender o teu estado, melhorar a condição do nosso povo. Então, e graças a Deus tem dado muito certo. Eu fui como militar, fui com o intuito de cumprir uma missão. E missão dada, a missão tem que ser cumprida. Então, só esse ano nós conseguimos aprovar 3 projetos. Então, 3 projetos sancionados que têm ajudado a mudar a vida do povo do Brasil, em especial do estado do Amazonas. Quem assiste o nosso programa conhece bem, mas eu vou pedir para o senhor explicar sancionados, o que significa Não, esses projetos? sancionado é quando o projeto, você começa com um projeto de lei, então ele passa pelas comissões, então no caso eu sou deputado federal, ele inicia na Câmara Federal. É a ideia. É a ideia. Então você desenha o primeiro esboço do projeto, e aí ele vai passando pelas comissões, dependendo da temática do projeto, e sempre ele passa pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. No caso que eu faço parte dessa comissão e sou coordenador do partido. Então é uma função muito importante também, porque todos os projetos passam por essa comissão. Então, quando ele passa pelas comissões, dependendo do projeto, ele pode ir direto, tem que ir para o plenário onde os 513 deputados federais vão votar, ou então, se ele for terminativo, ele vai para o Senado Federal. Aí no Senado ele vai passar pelas comissões e também ao plenário, e depois que passou pela Câmara dos Deputados, aprovado na Câmara dos Deputados, aprovado no Senado, ele vai para a sanção presidencial. O presidente vai sancionar, aí sim vira lei. E ele pode vetar um ou outro artigo que, de acordo com o entendimento do governo federal. E esses 3 projetos foram sancionados, de minha autoria, foram sancionados esse ano. Então, é uma batalha árdua. Por exemplo, esses projetos começaram em 2019 e agora nós conseguimos sancionar, e tem outros projetos muito interessantes para o polo industrial, para a agricultura familiar, e tenho certeza que a gente vai estar contribuindo e cumprindo a missão que foi dada pelo povo do Amazonas. 3 projetos sancionados. Que são leis, hoje são leis. Sim, e para um governo em que o senhor faz oposição. Olha, né? Isso mostra a importância dessa costura política até esse projeto virar lei. Perfeito, Neto. Não é fácil, porque quando você se mostra oposição, você perde um pouco do contato com o governo federal. Então, tua função lá é de criticar, de fiscalizar. Lógico, e tem que votar quando é a favor do povo. Mas como nós trabalhamos no Congresso, então, mesmo sendo oposição, o que é que eu vou fazer? Eu vou articular nos bastidores, nas comissões, no Senado Federal, para que o projeto tramite com velocidade. E assim, se o projeto não tem nenhuma falha, o presidente naturalmente vai ter que sancionar. Ele tem 15 dias após aprovado no Senado Federal, ele tem 15 dias para sancionar. E a gente tem conseguido fazer essas articulações. E quando o projeto, por exemplo, tem um projeto que fala sobre reserva de vagas para as mulheres que sofrem violência doméstica no Sistema Nacional de Emprego, que é o nosso SINE. Eu fui policial, é um drama que nós vivemos, a violência doméstica no nosso país. Tanto que o Brasil é o 5º país no mundo no número de feminicídio. Então, um projeto desse eu consigo apoio até da esquerda, por exemplo. Então, a gente consegue ter uma articulação, uma união e sancionar, porque o projeto é bom para o país. Começar a falar desses projetos, então. O senhor falou desse projeto, hoje lei, que destina 10% das vagas para as mulheres vítimas de violência, né? Sim. Isso, como o senhor disse, já foi de ter
na sua vida, no seu trabalho Sim. antes de ser político, esse enfrentamento? Esse enfrentamento, né? Então, às vezes eu chegava numa ocorrência policial, eu atendi centenas de ocorrências de violência doméstica. Uma tristeza, é um drama que nós vivemos. Eu chegava na ocorrência, a mulher estava agredida, agarrada ao seu filho, chorando, destruída fisicamente, psicologicamente. Mas quando eu ia colocar o agressor atrás das grades, quando eu ia colocar ele no xadrez, muitas vezes a mulher chegava e pedia: policial, por favor, dá só um susto nele, não leva ele preso não, porque senão amanhã não tem o que comer em casa. E aí ficou muito claro para mim, com essa minha vivência policial, que a questão financeira é muito determinante para que ela não saia desse ciclo da violência. Esse ambiente, né? Então, para ela ter essa motivação de sair de casa ou conseguir a sua vida, é importante que ela tenha um emprego, que ela possa sustentar a sua família e não dependa de um agressor. Geralmente o feminicídio, ele não acontece de um dia para a noite. São anos e anos de violência até chegar ao estado mais grave, que é a mulher perder a sua vida. Por isso que nós temos que unir todos os esforços para tirar a mulher das mãos do agressor, que ela possa seguir sua vida, ter seu emprego. Todo mundo merece ser feliz. E a mulher principalmente, porque quando a gente cuida da mulher, a gente está cuidando da família, a gente está cuidando de uma sociedade. A gente está falando aqui, o deputado falando sobre essa vivência na carreira militar. A gente pulou a parte da apresentação, porque o deputado Capitão Alberto Neto já veio aqui outras vezes, a gente sempre começa apresentando. Já participei de alguns debates aqui na Band, que são os melhores debates. Policial militar, né, atuante aqui na capital amazonense antes de se tornar deputado. E essa questão também da mulher ir procurar emprego, tem o provedor ali, né, que acaba abastecendo a casa, né, e não quer levar essa denúncia à frente. Sim. Isso, a questão dessa cota, então, na sua visão, vai encorajar essa mulher para ir em busca desse emprego. Essa é a ideia. Perfeito. É mais um vetor que vai influenciar essa mulher sair das mãos do agressor. Lógico que ela precisa de capacitação, temos que trabalhar a questão da capacitação da mulher para que ela tenha condições de entrar no mercado de trabalho. Mas o que nós estamos dizendo para as mulheres? Olha, você quiser um emprego, você vai ter prioridade, né? Saia da casa do agressor, salve sua vida, né? Você tem o apoio do Estado para continuar, para sobreviver, para ser feliz, para criar o seu filho. É isso que a lei está dizendo. Olha, você vai ter prioridade aqui para conseguir o seu trabalho. É uma dívida que o Brasil tem. Imagina você ser o 5º país no mundo, perder apenas para algumas ditaduras que existe aí, realmente que matam as mulheres, e nós estamos nesse mesmo patamar, ser o 5º país no mundo no número de feminicídio. Isso é inaceitável. Então, todo esforço é pouco ainda para salvar as nossas mulheres. E já tem uma regulamentação de como proceder com relação a isso? Porque não é um assunto que então, a mulher tenha um orgulho de chegar lá no local de pedir emprego e falar assim. Isso é dentro do Cine, né, do sistema. Isso. Neto, eu tenho trabalhado aqui de maneira local com o Cine Amazonas. Foi criado um grupo de trabalho no Ministério da Mulher, junto com o Cine Nacional, o diretor do Cine. Então, estive até com o diretor. O grupo de trabalho está finalizando para sair uma regulamentação dessa lei, mas ela já está em vigor. Então, o Cine Amazonas já está fazendo um contato com a rede de proteção da mulher aqui no estado, já recebendo alguns encaminhamentos, levando para as empresas e de maneira muito discreta, lógico, nós estamos encaminhando essas mulheres para o mercado de trabalho. Lógico, nós queremos aperfeiçoar cada vez mais isso, tanto não só dando prioridade, mas também dando capacitação para que ela possa desenvolver, ter um emprego, né, de qualidade, um salário melhor, para que ela tenha condições de sustentar sua vida, os seus filhos e ser feliz, né? Todos nós merecemos. Deputado, e esse é um assunto que eu falei assim, né? Acaba que a vítima é um assunto que ela quer que continue velado ali de alguma forma, né? Mas existem problemas que a gente precisa expor. E o senhor encontrou uma forma muito simpática de expor
a questão da deficiência. Explica para a gente a questão do cordão de girassol. Ah, sim. Então, é outro projeto nosso que foi sancionado. É uma ideia que veio lá no aeroporto da Inglaterra. Eles tinham uma dificuldade de identificar se uma pessoa tem uma deficiência, só que essa deficiência ela é oculta, né? Por exemplo, ela está passando um tratamento de câncer, ou então tem um autismo, a criança tem um autismo, o próprio adulto tem um autismo, e ela tem, por lei, prioridade. Só que, visualmente, você está numa fila de prioridade e as pessoas começam a ter um tipo de preconceito, né? Uhum. E o outro detalhe, quando você entra no órgão público, por exemplo, que você precisa de um atendimento diferenciado, você tem a surdez, por exemplo, precisa de um atendimento especializado e isso tinha muitos problemas com as pessoas que têm essa deficiência oculta. Então, o cordão de girassol acabou sendo um símbolo mundial. Começou lá na Inglaterra, hoje está em 29 países e eu peguei essa iniciativa e transformei em um projeto de lei e foi sancionado. O cordão de girassol hoje é o símbolo das deficiências ocultas no nosso país. Então, por exemplo, eu vi um exemplo que é muito legal, uma criança que ela tem uma deficiência oculta e ela botou o cordão de girassol e foi viajar. Então, quando ela chegou no aeroporto e os atendentes viram o cordão de girassol, começaram a dar um tratamento diferenciado, especializado para ela. E aí ela conseguiu viajar de maneira tranquila, sentindo aquela inclusão da sociedade com a sua deficiência. Então, é outro projeto nosso, que eu tenho muito orgulho, e hoje é o símbolo nacional das deficiências ocultas. Então, se você tem algum tipo de deficiência, por exemplo, autismo, a surdez, você coloca o cordão e vai ter um tratamento especializado nos órgãos públicos, até nos órgãos privados também. Como a gente não tem a imagem aqui, cordão, quando fala assim, cordão de girassol, pois é, né? aqueles como aquelas cordas de crachá, né? Como aqueles, isso, é um crachá, fitas, né? Uma fita de crachá com os desenhozinhos do girassol. Do girassol. Que acabou sendo esse símbolo mundial, né? Então, se você andar com um cordão de girassol, se você tem algum tipo de deficiência prevista na nossa legislação, que tem prioridade, praticamente no mundo todo, você vai ser identificado e vai ter um tratamento especializado. Então, e você que assiste aqui o Band Entrevista já sabe quando vê o cordão de girassol, já sabe identificar também o que significa, né? O símbolo, aquela pessoa ali está se colocando, né? A gente diz que é tornar o invisível visível. Sim, então, sim. Ele tem uma deficiência que você não está vendo, mas o cordão de girassol vai mostrar isso, vai trazer essa visibilidade e que essa pessoa vai precisar de um tratamento especializado. Isso é legal, isso dá mais inclusão para as pessoas. Imagina, a gente tem muitos problemas, por exemplo, com o autismo, que barulho, então não pode ter barulho no local, porque pode ativar e a pessoa sofrer algum tipo de transtorno naquele momento. E aí os funcionários vão visualizar de longe o cordão e aí vão começar a ter um procedimento diferenciado. Acho que pode fazer a diferença na qualidade de vida dessas pessoas. Deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, aqui no Band Entrevista. Deputado, a gente vai já fazer um intervalo aqui, perfeito. Mas só chamar a atenção para esse fato que já conversei com muitos políticos e eles, quando descrevem o capitão Alberto Neto, falam de alguém que quando começou na carreira política, se interessou muito sobre a Zona Franca de Manaus. E aí a gente vai falar sobre Zona Franca de Manaus. Tem projeto que beneficia a Zona Franca. A gente vai falar então no próximo bloco, em 2 minutos, aqui no Band Entrevista. De volta com o Band Entrevista, que recebe hoje o deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. A gente já comentou aqui de 2 leis aprovadas, sancionadas ainda esse ano de 2023, de autoria do deputado, que foi o que institui 10% das vagas do Cine para mulheres vítimas de violência e também a que coloca como lei o uso do cordão e o respeito ao cordão de girassol. Falar agora de Zona Franca de Manaus, eu falei no primeiro bloco, eu já tive relatos que o senhor é um grande estudioso da Zona Franca. Para
trazer uma resposta justamente para esse modelo que é o nosso vetor da nossa economia, né? E o que o senhor identificou de problema que conseguiu aprovar em lei benefício para a gente? Neto, quando eu venci a eleição em 2018 para deputado federal, eu venci com a bandeira da segurança pública, né? Por ter atuado fortemente na segurança pública na nossa cidade e tive esse reconhecimento da população e a necessidade de ter um representante da segurança pública do Amazonas em Brasília. Mas quando eu começo os meus trabalhos como deputado federal, a maior demanda que eu recebi foi do nosso polo industrial, foi da Zona Franca de Manaus. Então eu tive o compromisso de estudar, me especializar, me aprofundar sobre o assunto, porque se você olhar de maneira direta e indireta, a Zona Franca é responsável por praticamente toda a nossa economia, né? Eu digo em torno de 80%, porque nós temos o comércio, mas nós só temos um comércio forte porque existe o polo industrial. A Zona Franca de Manaus hoje gera diretamente 116 mil empregos, indireto é mais de 500 mil. Então e isso fez com que o nosso estado virasse um estado industrial. A gente não foi para o agronegócio, como foi Mato Grosso, como foi o Centro-Oeste, o Sul, boa parte do Sul. E nós conseguimos com isso não ir para o agro, não desmatar a floresta amazônica. Então, a Zona Franca de Manaus, além de fortalecer a indústria no nosso país, eu digo que a gente até não comenta muito isso, mas me aprofundando, estudando, o brasileiro só paga uma TV barata, mais barata, por causa da Zona Franca de Manaus, por causa dos incentivos que nós temos aqui. Se você for no Paraguai, comprar uma TV no Paraguai, ela vai ser mais cara do que uma TV brasileira. Então, o que nós produzimos aqui, nós conseguimos ser competitivos a nível mundial. Por isso que nós temos um grande potencial, não só para o mercado interno, e algo que a gente trabalha muito pouco, que é a exportação. Eu acho que a Zona Franca vai viver um novo momento de exportação, de expansão do seu mercado. Então, ao me aprofundar sobre o assunto, nós identificamos algumas falhas no processo, que tornava o ambiente da Zona Franca de Manaus um pouco hostil. Tinha muita empresa que não vinha para cá, mesmo com todos os incentivos fiscais, devido à burocracia. E uma dessas burocracias é o nosso PPB. O PPB é o processo produtivo básico. Então, para que você, a indústria, possa produzir um produto aqui e tenha a cesta de incentivos fiscais, ela precisa cumprir esse processo produtivo básico, que tem várias obrigações. Fornecedores nacionais. Nacionais, você tem uma cota que você pode importar, né? Tem todo um procedimento a ser cumprido. Só que aí esse processo, quando ele é cumprido, vai para a nossa SUFRAMA. A SUFRAMA analisa o projeto, está tudo certo, ela aprova. Quando ela aprova, ela envia para Brasília. Inicialmente era o Ministério da Economia, agora o Ministério da Indústria, que o atual é o nosso vice-presidente. O que estava acontecendo? Então o Ministério da Indústria pega o projeto, ele tem por lei 120 dias, mas passava os 120 dias de análise e o projeto ficava engavetado. E nós tínhamos, Neto, por incrível que pareça, uma média de 2 anos para aprovar um PPB. Então imagina, a gente vive num mundo tecnológico, todo dia surge um produto novo. Você esperar 2 anos para começar a produzir alguma coisa aqui na Zona Franca de Manaus é inaceitável. Isso acabava esvaziando o nosso polo industrial. Então muita gente não queria investir na Zona Franca por causa dessa demora. Eu lembro do PPB do LED, né, da indústria de LED, que demorou mais de 3 anos. Agora foi destravado e então começou a ser produzido aqui. Vão vir novas indústrias de LED para a Zona Franca de Manaus, gerando mais empregos para o nosso estado. O que é que o meu projeto dizia? Não, tudo bem, o Ministério da Economia, eu não vou tirar da indústria, eu não vou tirar a sua função. Você pode analisar o projeto de acordo com 120 dias. Mas passados os 120 dias, volta para a autonomia da nossa SUFRAMA. Então, a SUFRAMA tem autonomia de aprovar e ele ganhar o incentivo fiscal. Logo, só que ele sai já aprovado. Ele só vai para o Ministério da Indústria se passar pela nossa SUFRAMA. Então, passou os 120 dias, o projeto é automaticamente hoje aprovado.
Então, isso foi recebido com muita alegria pelos industriários, pelo nosso polo industrial. Recebi muitas ligações. O efeito disso, na prática, vão vir mais indústrias para o nosso polo, vão ser produzidos, e quem já está aqui vão ter estímulo para produzir novos produtos, novas linhas de produções. Resultado, emprego na veia. Melhor programa social, Neto, isso eu acredito, por ser um liberal, é o emprego. É o crescimento econômico que reduz a pobreza. Então, quanto mais o país cresce, quanto mais o Estado cresce economicamente, menos pobreza nós vamos ter. Antes, então, quando já existia uma lei, então, que estipulava 120 dias. Sim. Mas, ultrapassado esse tempo, não existia nenhum tipo de regulamentação. O que acontecia? O que faz, então, depois disso? Existiam uns lobbies de São Paulo, que não queriam trazer as indústrias para cá, e aí eles faziam um engavetamento. Pegava, sabe aquela... Chegou o processo na mesa, aí o burocrata pega a pastinha, colocava lá embaixo, e o projeto passava mais de 2 anos para ser analisado. Sim. Essa era a média de aprovação dos PPBs. Agora não. Passou os 120 dias, o Ministério não se posicionou, a SUFRAMA, como ele já sai autorizado, automaticamente ele já está aprovado, então ele ganha o incentivo fiscal e a indústria já está autorizada a produzir com esses incentivos fiscais. Então parece simples, né? E ele é muito simples, mas o efeito é impactante no nosso polo industrial. Ele melhora o ambiente de negócio, ele estimula a produção de novos produtos. Então, é isso que eu quero que você entenda. Produzir novos produtos na Zona Franca de Manaus é gerar mais empregos para o Amazonas, para o norte. Deputado, o Amazonas enfrenta um momento muito difícil com essa estiagem, secas recordes aí em várias bacias, Rio Negro, a parte do Madeira, Sim. Purus, o Juruá muito seco, Solimões. O senhor está visitando as comunidades, o que o senhor tem ouvido, o que o senhor tem visto com relação a essa seca? Nossas estradas são os rios. Então, a dinâmica do estado do Amazonas é diferente de praticamente qualquer lugar do nosso país, talvez até do mundo. A gente só consegue se deslocar para fazer a dinâmica dos municípios com a capital com o restante do Brasil, pelos nossos rios. A gente não tem praticamente estrada que ligue o Amazonas ao restante do Brasil. A BR-319 praticamente é intrafegável. No verão você consegue trafegar com muita dificuldade, capando o seu equipamento, e no inverno é impossível trafegar. E isso está sendo muito cobrado pela bancada federal. Inclusive, nós, essas semanas, abrimos uma frente, a frente em defesa da BR-319, que o presidente, até o deputado federal Fausto, eu sou o primeiro secretário, e nós vamos continuar articulando para que esse sonho do amazonense, que é se integrar realmente ao Brasil pela uma estrada, né, ter o nosso direito de vir. Imagina as comunidades que moram naquela região, até as comunidades indígenas que precisam, que a gente precisa, que o Estado precisa levar saúde para essa comunidade, tem dificuldade, porque não tem como se deslocar. Então, essa estiagem, mais uma vez, mostrou a importância do asfaltamento da BR-319, esse tão sonho do povo do Amazonas precisa ser realizado. Então, nós cobramos isso para o vice-presidente da República, estava lá o ministro da Casa Civil, nós pedimos, toda a bancada, né, clamou para que a BR-319 seja incluída no PAC. O PAC, que tem um recurso gigantesco de bilhões para a construção, para a infraestrutura, e a BR-319 está fora, esse governo colocou fora a BR-319. E a Marina Silva estava presente nessa reunião. E aí inventou 1001 desculpas, assim, sem pé nem cabeça. Não é com ela, velho. Ela é contra o asfaltamento da BR. Ela entende que se asfaltar a BR-319, nós vamos ampliar o desmatamento. E aí eu questionei a ministra, mas como é que o Estado vai fiscalizar que ele não tem como chegar lá? Então, quando o Estado não se faz presente... Hoje está mais fácil de É mais fácil de dar queimada, desvastar, grilagem de terra, porque o Estado não se faz presente e não consegue fazer a fiscalização. Você acredita que a BR-319 vai ser asfaltada? Nesse governo, com a ministra Marina Silva comandando os licenciamentos lá pelo IBAMA, eu não consigo acreditar.
Mas a gente, como guerreiro, nós não vamos desistir. Quem sabe ela não cai e vem um ministro com a cabeça, assim, com outro pensamento. Para ter ideia, a ministra Marina Silva, ela é contra até a regularização fundiária aqui no estado do Amazonas. Isso eu cobrei. Ela saiu um decreto, se eu não me engano é o decreto 11688, que ele traz mais um rigor, inclusive para os pequenos. Imagina, a pessoa é agricultor familiar, tem um pedaço de terra aqui no nosso estado e alimenta a nossa comunidade, alimenta os municípios. Ele não consegue regularizar a sua terra porque a burocracia é tão grande, ele coloca a mesma burocracia para o grande latifundiário, para o pequeno agricultor. Eu falei, vice-presidente, esse governo não vai entregar um título aqui no estado do Amazonas se não cair essa portaria. A Marina Silva, ela entende que regularizar o título para o agricultor familiar é incentivar o desmatamento da floresta amazônica. Ela pensa que não existem pessoas aqui na floresta, que não mora ninguém aqui no estado do Amazonas, que ela quer colocar num redomo e as pessoas vão morrer, assim, de fome, não tem direito a saneamento básico, não vai ter direito à educação. É um pensamento retrógrado e desumano com a população do norte, em especial aqui do nosso estado, o estado do Amazonas. Tanto é que a ministra Marina Silva, ela é deputada federal, mas não ganhou pelo seu estado. É amazônida, mas... Ela do Acre foi ganhar a eleição em São Paulo, porque o PT não consegue mais, porque ninguém aguenta mais esse tipo de política que esquece o ser humano. Olha, vamos criar uma política sustentável, onde valoriza, lógico, o meio ambiente, nós vamos valorizar sim o meio ambiente, mas principalmente o homem que mora lá. Deputado, tempo estourado aqui já né? do Band Entrevista. Quero agradecer a sua presença mais uma vez. E segundo mandato de deputado federal, o senhor citou debate lá no primeiro bloco, ano que vem, ano eleitoral, Prefeitura de Manaus. O senhor está nas pesquisas. Eu sou soldado. Missão dada é missão cumprida. O partido está se organizando, eu sou presidente da municipal, tenho conversado para formar nossa chapa dos candidatos a vereadores. Então, você que quer se candidatar, quer ser um vereador da cidade de Manaus, pode procurar, procure o Partido Liberal, que nós vamos lhe atender, dar toda a estrutura para que você possa sair bem nessas eleições. Não está definido ainda, o que está definido é que o Partido Liberal, o partido do presidente Bolsonaro, terá um candidato a prefeito de Manaus. Agora, se vai ser eu, se vai ser um outro candidato, isso ainda está sendo tratado nos bastidores de maneira interna. Deputado federal, capitão Alberto Neto, aqui no Band Entrevista, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer, Neto, dessa oportunidade da audiência da Band para prestar contas do nosso mandato e convidar a você a seguir minhas redes sociais, dar sugestões, cobrar, fiscalizar. Muitos projetos que eu trabalhei no meu mandato foi sugestão lá das redes sociais, por isso que eu digo sempre que o mandato é nosso. Maravilha. Obrigado a você também que ficou com a gente até esse horário aqui no Band Entrevista. No próximo domingo a gente está de volta.